2 nomes, por enquanto, foram oferecidos ao Corinthians. Agora a galera vai ficar contra mim e não contra você. Esse sim foi protocolar. Isa Bastos tá falando para eu dar nomes. 2 nomes, por enquanto, foram oferecidos ao Corinthians. O Soteldo, oferecido, assim como está sendo oferecido a vários clubes, porque ninguém quer. E o Wendel, o lateral esquerdo, que eu acho que o São Paulo também quer. Não lembro qual outro time do Brasil também quer o Wendel. Que se o Corinthians contratar o Wendel, para mim vai ser uma baita de uma contratação. Para mim vai ser a contratação da temporada. Se o Corinthians contratar como lateral esquerdo o Wendel, para mim vai ser a contratação. Ele está sendo oferecido, mas é caro. Charles Mouk, Romero renova, deve renovar por uma temporada. O Soteldo é outro Cueva. Sobre o Wendel, você não acha que de repente a comissão técnica vai avaliar um pouco melhor a condição do Palácios para ver se vai ter a necessidade de contratar um outro lateral esquerdo ou não? Porque o Palácio tá voltando e a gente não sabe se esse cara sabe jogar bola ou não. Ele jogou muito pouco tempo, né? Então, o que me falaram é que o Corinthians vai contratar um lateral esquerdo, porque já avaliou a condição do Palácios. O Palácios já está treinando. O Palácios ele já está recuperado da cirurgia, já está treinando. Eu não sei se não gostaram ou se avaliam que não é jogador para ser titular, e sim para ser reserva. Não sei. Eles querem um lateral esquerdo para ser titular. Eles querem um lateral esquerdo bom. Deixa eu falar sobre Yuri Alberto. Ontem no troféu Mesa Redonda do meu amigo Osmar Garrafa, meu amigo Thiago Salazar, vários companheiros, minha amiga Michele Janela, meu amigo Chico Lang, galera da TV Gazeta lá. Eu gostei da mensagem do Torres aqui, ó. Parabéns, Belo. O clima de vocês três quando o Silvinho está é muito leve e divertido. Mesmo assim, você passa muita informação. Vocês são foda. Obrigado, Torres. Vou deixar essa até aqui em cima, que eu gostei. Tira um print aí, Samuca. É difícil, né? Vamos lá. 3, 2, 1. Pô, trocou na hora. Você mudou a mensagem aí, Eu nem mexi. Eu nem mexi. Eu tô com a mão assim. Como é que eu vou mexer, amigo? Eu tô com os 2 joinha. Aê! Pronto. Tá aí. Pronto. Então, lá na Gazeta Esportiva, o Yuri Alberto estava fazendo um discurso, né, a respeito do seu ano, como foi o ano dele e tal, né, de reviravolta, pá. E aí o Osmar Garrafa faz uma pergunta direta. Você fica no Corinthians? Ele falou, sim. Tem imagens. Tem imagens? É da onde? Não é do YouTube não, né? 500 anos de curso, rapaz. 500 anos de curso, vem comigo. Então manda ver, então, vai. Confia. Aí, ó, o post do nosso eterno Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, que tava no palco, dividindo o palco aí com Yuri Alberto, com a filhinha maravilhosa de Yuri Alberto e com Osmar Buttle. Paulo Sérgio, campeão de 1990 com o Corinthians. Sim, eterno, lendário. E tá aí, ó. Esse é o momento pra você que não viu aí que o Marco Belo estava contando pra gente. Se liga. Independente da dificuldade que eu passei, muitos jogadores já passaram por bem menos e jogaram toalha. Eu quase fui um deles. E graças à minha família, graças ao meu staff, meus companheiros e a Deus, eu não joguei a toalha. Tô aqui hoje para receber essas premiações, para premiar ainda mais a minha temporada. Fica no Corinthians? Sim. Ó, Hugo. O fico de Yuri Alberto. Simplesmente o fico de Yuri Alberto. E aí? Agora acreditamos, né? Porque tem o atacante do West Ham que apareceu num acidente muito complicado, moeu o carro, que esse cara vai ficar um ano fora. Muita gente cravando, inclusive o craque Neto, falando que o Yuri Alberto seria reforço do West Ham. Na mesma premiação, o Yuri Alberto crava sua permanência no Corinthians, senhor Marco Belo.
Quer comentar? Depois eu comento. Não, já dei esse apanhado aí, cara. Agora vamos ver se até o final da temporada, se é o meio do ano, porque a janela quente lá na Europa é a do meio do ano, né? Mas eu acho muito fora da realidade o Yuri Alberto cravar que vai ficar no Corinthians e daqui 2 semanas assinar uma proposta, né? Agora a galera vai ficar contra mim e não contra você. Esse sim foi protocolar. Porque a pergunta do Garrafa foi muito direta. Fica no Corinthians? Imagina se ele fala, não sei. Ou se ele fala, mais ou menos. Ele falou sim porque ele tem contrato até 2027. Então, sim. Você tem contrato. Você tem que cumprir o contrato. Você fica? Sim. Agora, o André Curi, que é o empresário do Yuri Alberto, continua oferecendo o Yuri Alberto para clubes europeus. Ele não parou depois dessa resposta do Yuri Alberto aí. Ele já ofereceu, eu ouvi falar, o Yuri Alberto para clubes brasileiros. Tá? O Yuri Alberto foi oferecido para clubes do Brasil, inclusive, mas principalmente para clubes europeus. O André Curi quer negociar o Yuri Alberto nessa janela de transferências. Então, apesar desse sim do Yuri Alberto, que me pareceu uma resposta totalmente protocolar, se ele não respondesse isso, ele ficaria sem resposta. Não é certeza, na minha modesta opinião, que ele fica nessa janela. Eu acho que ele fica. Mas eu acho que ele fica não por causa desse sim. Eu acho que ele fica porque ele tem contrato, porque ele é caro. Tá? O Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos dele. Então o Corinthians vai pedir muito, pelo menos uns 30, 35 milhões de euros, para ficar com 17, que já é pouca coisa, né? Para um cara como ele, mas mesmo assim é o que tem, o que vai fazer? Só tem 50%, os outros 50% são do Zenit, da Rússia. E nessa janela de transferências, os clubes europeus não costumam gastar muito dinheiro. É muito difícil um clube europeu abrir o bolso nessa janela do final do ano. Os clubes europeus nessa janela de final de ano contratam, a janela chamada de janela de reposição. O jogador machucou, contrata. O outro jogador fez não sei o que, contrata. Reposição. As grandes estrelas, um Mbappé vai do time tal para tal, o Modric vai do tal para tal, o Haaland vai do time tal. É no meio do ano, onde eles abrem os cofres, onde eles pegam a grana e investem. É tipo a janela de final de ano aqui do Brasil. É o oposto, né? Na janela de final de ano do Brasil é onde acontecem as grandes contratações. Na janela de meio de ano na Europa é onde acontecem as grandes contratações. Então, na minha modesta opinião, o Yuri fica agora e sai no meio do ano. Ele fica mais 6 meses no Corinthians, na minha modesta opinião. Não há informação, é opinião, tá? A informação que eu tenho, e isso é informação, é que o empresário do Yuri Alberto continua oferecendo ele. Não é porque ele disse sim, não, que então acabou, então já era, Yuri é do Corinthians, vamos comemorar, vamos sair na rua, todo mundo balançando a camisa do Corinthians, aê, Yuri, Yuri. Não, o empresário dele continua, isso é informação, continua oferecendo ele para clubes europeus. Ou seja, se algum clube europeu chegar com uma grana, sei lá, 40 milhões de euros, que eu acho difícil, mas se chegar para o Corinthians vende e esse sim não vai valer de nada, ô Samuca. Não, algumas coisas na sua fala me chamaram muita atenção. O fato do André Curi estar oferecendo o Yuri para o mercado interno, para clubes do Brasil, isso daí eu confesso que eu não esperava. Sobre você, uma coisa eu discordo de você, que você falou ali, aquele sim foi protocolar, não sei o que lá. Gente, se tem noiva que nega o cara no pedido do casamento, na frente da família, aquele churrascão de final de ano, aí o cara vai e pede, aí a noiva recusa, por que o Yuri Alberto não podia falar, olha, estamos conversando, vamos ver, dar aquela ensaboada prática? Sei lá. E agora, também vamos falar a verdade, o Corinthians deve, eu acho que aproximadamente 28 milhões de reais só pro André Curi, né? O Corinthians deve para vários e vários empresários. Mas, porra, deve velho, mais, deve 50 e poucos milhões, só que 30 e poucos estão na justiça, estavam bloqueados até o Corinthians entrar com essa recuperação judicial, mas ao todo é mais de 50 milhões.
Deve uma bala violenta. Mas ainda assim, Belo, no final do dia, não é um jogador que pode bater o pé e falar, não, cara, eu quero continuar no clube? Eu acho que... Não sei. Foi ele que falou ontem que vai permanecer no Corinthians. Foi ele que falou. Mas ele falou que ele quer ficar? Pro bem já ele falou que ele quer ficar? Ele falou que... Pro Neto ele falou que ele quer ficar? Então, mas agora, já ir nessa janela agora? Não, ele tinha falado em 50%. Se ele falou alguma vez que ele quer ficar. Não falou. Não falou que nem quer ficar e que também quer... Tá 50%, foi o que ele falou. 50% é o quê? Se chegar a proposta eu vou, se não chegar eu fico. Isso é 50%. Então, mas aí a gente tem o caso do West Ham, que o craque Neto falou. Eu nem tô indo tanto pelo que o craque Neto falou, mas é só juntar os pontos, né? O West Ham foi um dos times que estavam de olho no futebol do Yuri Alberto no meio da temporada passada, né? E aí teve esse acidente de carro aí que os jogadores prestaram homenagem ao atacante que sofreu um acidente de carro. O carro do cara ficou moído, e é uma benção esse cara tá vivo. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, o carro dobrado. Então esse cara vai ficar praticamente um ano fora. O Michael Antônio vai ficar um ano fora. Então isso daí é o que mais gerou a repercussão aí de a possibilidade do Yuri Alberto ir ou não. Mas de fato, ele não falou, eu quero ficar... Então, mas aí o Yuri é um morde-a-sopra também. O Yuri é um morde-a-sopra. Por que eu falo que ele é um morde-a-sopra? Lá na entrevista ele falou isso daí que você muito bem compartilhou com a gente. Mas olha um trechinho do pós-recebimento do troféu da bola de prata da Placar. Também não tem copyright, também é do Instagram. Rapidinho esse corte. Garro e Yuri trocando ideia. Olha aí, ó. Isso aqui é pra animar ou é pra iludir? Pra ele. É pra você também, pode. Serve pra você também. Ele não vai sair. Não vai sair? Eu não vou deixar. Ele não vai deixar. Não vai. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém mais. Foi bacana que no final do jogo agora, contra o Grêmio lá, tava eu, ele e Memphis, a gente se abraçou assim, falou assim, o ano que vem a gente vai ser campeão de tudo. Ele mesmo. Porra. Ano que vem a gente vai ser campeão de tudo. O cara vai e divide isso daí com a gente. Porra, se esse cara não tá com intenção de permanecer no clube, é um puta tiro no pé, velho. Ele pode ter falado pro Rodrigo Garro que ele vai ser campeão de tudo. Aí ele joga a primeira partida da Libertadores da América. Vai embora no meio do ano. O Corinthians ganha a Libertadores da América. Ele vai ser campeão. Até aí o Corinthians tem contrato com ele até 2027. Daniel Medeiros, é verdade. O Corinthians tem que querer vender, né? Só que o Samuca lembrou. O Corinthians tem uma dívida com o empresário dele de 50 milhões de reais. Quando você senta para negociar com alguém que você tem uma dívida gigantesca, você não senta em pé de igualdade para negociar com essa pessoa. Essa pessoa fala, amigo, se você não aceitar o que eu tô falando, eu vou cobrar essa dívida. Eu vou te ferrar.